E aí pessoal, Rodrigo aqui mais uma vez. Hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre substrato. Falei para vocês no outro vídeo, onde eu estava introduzindo o pessoal novo a coleções. Quem já tem coleção também acho que vai poder tirar alguma dica desses vídeos. E hoje eu vou falar bastante sobre substrato, tá? Eu vou explicar um pouco do porquê que eu uso cada coisa no substrato. Vou dar uma explicação breve do para que serve cada coisa, né? Vou dar uma mostrada para vocês também. Vou aproveitar e mostrar um pouquinho de planta também. Eu sei que vocês gostam, né? Vocês não estão aqui para ficar vendo só eu, só a terra, então vamos lá, vem comigo. Então, pessoal, já estou aqui com a minha baciazinha, onde eu coloco o substrato dentro, tá? Eu faço substrato no chão. Eu tenho um lugar ali da estufa onde eu faço ele. Aí eu transporto para a bacia e uso ela aqui para plantar minhas plantinhas, fazer replantagem e tudo mais. Esse substrato hoje que eu estou usando, como eu disse em outro vídeo, eu mesmo que faço, porque é muito caro para mim comprar um substrato pronto. E eu usei por algum tempo o terral, mas ele não estava suprindo bem o que eu precisava aqui. Aí agora eu vou explicar um pouquinho para vocês, ó. Eu uso carvão, tá? Carvão triturado. Seria melhor se ele fosse um pouquinho menor em alguns pontos, tá? Mas tá num tamanho legal aqui pra mim. Às vezes tem alguma sujeirinha dentro do substrato. Esse aqui mesmo tem bastante bolinha de argila, porque eu misturei sem querer argila e aí deu uma bagunça, agora tem que ir tirando. Mas enfim, não vai fazer mal também para as plantas se tiver. Então, o carvão, a principal função dele é enraizador e ele também serve para controle de algumas pragas, tá? Alguns insetos não gostam do carvão, não sei se é o cheiro, o que acontece, mas ele mantém algumas pragas longe da tua planta. Mas o meu uso principal aqui é como enraizador. Eu não sou nem especialista, eu não sei exatamente como funciona tudo, mas eu sei que funciona para isso. Eu sei que tem gente que coloca o carvão no fundo do pote e não mistura no meio do substrato. Eu particularmente não gosto, porque se tu vai pensar que tu vai botar a tua planta dentro da terra, aí ela vai ter que atravessar toda a terra até chegar no carvão, não me parece assim um caminho muito fácil para ela percorrer. Enquanto se tu tem carvão misturado assim em todo o substrato, a planta vai ir desde o começo tendo acesso ao carvão e buscando esse carvão para enraizar. Outra coisa que eu coloco aqui nesse substrato, tá? Vocês podem ver essas bolinhas brancas aqui, se der uma apertadinha ela esfarela, isso é perlita. É uma matéria-prima um pouco mais cara, mas ela é essencial para mim, pelo menos, num substrato bom para cactos e suculentas, tá? Ela é uma matéria inorgânica, assim como o carvão, e ela deixa o substrato bem leve e bem, como é que se diz, bem aerado, vamos dizer assim, para a raiz poder respirar bem e para não acumular água. Não sei se vocês já fizeram o teste com o substrato de vocês. Um pedação de brita. Brita também não tem problema, tá? Depois eu falo a respeito. Não sei se vocês já fizeram o teste de vir com uma mangueira molhando e segurar por bastante tempo a água em cima dele. O ideal é que a água não fique acumulada em cima do substrato, tá? Dentro do vaso ali. Ela tem que descer e escorrer por baixo do vaso o mais rápido possível. Se ela ficar acumulada ali em cima, porque o substrato não tá bem drenável, e aí acaba que pode prejudicar o cacto de vocês ou a suculenta, tá? Outra coisa que eu uso aqui são essas bolinhas verdes, que é bassacote. É um tipo de adubo de liberação lenta. Eu misturo no meio do substrato e planto com eles misturados assim mesmo, tá? É assim mesmo que funciona. Cactos e suculentas não podem ter excesso de adubo, senão eles morrem. Eles não gostam de excesso de adubo, tá? Tem que lembrar que eles são lá do meio do deserto, eles crescem no meio de rochas, onde eles não têm acesso a essas coisas. Então, sempre muito cuidado com isso. Aqui mais difícil de ver, mas vocês conseguem ver assim por cima, tem casca de arroz carbonizada também.
é outra coisa para dar volume no substrato e também que é muito leve. E aí, a terra. Eu uso uma terra aqui, que a gente tem acesso aqui em casa. Basicamente é uma terra comum, tá? Eu já usei turfa no substrato. Já usei terra preta também. Terra preta é bom, mas tem que usar com bastante moderação, principalmente para cactos. Principalmente para cactos e suculentas mais sensíveis, mais raros, vamos dizer assim. Uma vez eu usei a turfa misturado no substrato, só que ela, além de ter os próprios adubos dela e adubos que já tinham sido colocados, ela tinha esterco. Então acabou que queimou muita coisa. Nessa vez eu perdi mais de 100 suculentas e cactos. Foi assim, triste, eu quase desisti nessa época. Mas agora que tá visto como é que funciona o substrato, o que eu uso aqui, ele inclusive tem bastante terra, porque eu uso para muitas plantas. Hoje, na minha estufa, eu tenho mais de 2.000 plantas, tá? Eu diria que mais ou menos metade é para venda, metade é para coleção. Provavelmente não, mas tudo bem. Outra coisa que eu falei que eu ia comentar é sobre colocar brita. Se tu tiver acesso à brita, aquela bem pequenininha, eu chamo de saibro, pode misturar. Os cactos gostam bastante. Vai deixar o substrato mais inorgânico, que é uma coisa que cacto e suculenta gostam. Eles não gostam de muita matéria orgânica. Na hora que tu vai fazer a rega, eu falei que vocês têm que prestarem bem atenção, que a água não pode ficar acumulada em cima. Se a água fica acumulada ali é porque o substrato não está drenável. E aí, a planta ficando muito tempo molhada, ela vai ficar todo esse tempo que ela tiver acesso à água, sugando a água, tá? As plantas são inteligentes, tá? Tem gente que diz que não, mas as plantas são inteligentes. Elas sabem que elas precisam de água. Só que o que acontece? Elas são acostumadas a não terem acesso à água. Então toda a água que ela tiver ali, ela vai ficar sugando. Mudar aqui um pouco o cenário para vocês não ficarem vendo só substrato na frente de vocês. Essas plantas aqui são plantas de sombra, tá? Meia sombra, como dizem. Elas não gostam de muito sol, elas queimam no sol excessivo. E são plantas que gostam de mais água. Por isso que eu vim mostrar elas para vocês, tá? Essas plantas aqui, elas vão precisar de mais água. É normal delas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, ó, ela tem a folha bem dura. Vou pegar outra aqui. Essa aqui, ó, parece que a folha não é dura, mas a folha dela também é bem durinha, ó. Então são plantas que vão consumir mais água. Essas aqui são plantas que vocês podem molhar mais seguida, independente do substrato. E aí, se vocês tiverem um substrato que acumula muita água, ela vai continuar sugando a água, tá? Por mais que a folha esteja completa, cheia de água, ela continua sugando. E aí acontece que nem aconteceu com essa daqui, ó. É uma Fenestraria de nome difícil. Aurantiaca. Ela, vocês podem ver que ela tá com vários cortezinhos, assim, como se ela tivesse rachado a folha. É porque ela bebeu água demais. Como eu tenho aqui muita planta misturada, eu não percebi que elas não estavam precisando de água para tirar elas e acabei molhando demais. Então acontece, mesmo tendo 2 anos de prática aqui, às vezes eu me passo também. Seguindo nessa linha do assunto substrato, vou tentar mostrar para vocês aqui. Essa aqui é uma planta que eu comprei, tá? Ela é para revenda, mas mesmo assim eu tenho todo esse processo. Vocês podem ver que ela veio no substrato do lugar. Eu não considero isso um substrato muito bom, porque ele tem muita terra. Apesar da planta ter uma raiz ok, isso aqui não é o que eu considero uma raiz boa, tá? Eu vou ver se eu pego uma planta minha ali e tiro ela do substrato para mostrar para vocês como é que fica. Mas toda planta que eu compro aqui, seja pela internet, que daí ela vai vir sem a terra, sem o substrato, ou que eu compro pessoalmente, por mais que seja uma pessoa que, num cactário, que a pessoa seja experiente, eu chego aqui e mudo para o meu substrato. Por que que eu faço isso? O meu substrato eu sei como é que funciona, eu sei exatamente quanto de água eu preciso colocar, de quanto em quanto tempo. E o substrato da pessoa que
de onde eu comprei, como ele vai ser diferente, ele vai precisar de água em tempo diferente, a planta vai funcionar de jeito diferente. Por isso que eu considero que tem que ser trocado. Pra mim aqui funciona assim, tá? Se na sua casa você quiser deixar a planta no substrato onde tu comprou, tudo certo. Aqui a plantinha já no meu substrato, agora ela vai curar e já vai estar disponível para quem quiser comprar ela. Seja online, pode chamar no nosso WhatsApp, Instagram, pode comentar aqui no vídeo, ou presencialmente, quem quiser vir aqui, a nossa estufa é aberta, tá? Esse aqui é um Sempervivum Odite, só para deixar identificado para quem queira saber. Então, pessoal, aqui surgiu um pedido dessa muda aqui. Ela era da minha coleção, mas eu resolvi vender ela. Então eu vou tirar ela do pote, vamos ver como é que tá a raiz. Também tá no meu substrato, né? Eu que plantei ela aqui, então vamos ver como é que tá. Ela tá com a raiz bem boa já para uma muda variegata, né? Que elas costumam ser muito mais lentas. Torrãozinho bem formado, ó. Uma raizinha ali toda. Formato ainda do pote antigo. Agora eu vou mostrar uma planta que eu plantei aqui, tá? Quando eu plantei ela não tinha nada de raiz. É uma planta que enraiza mais fácil. Ela tem as raízes mais grossas. Não dá pra comparar tanto assim com a outra, mas eu não vou desplantar uma planta só pra mostrar, tá? Eu vou desplantar essa aqui porque eu já pretendia mudar ela. Lembrando que toda vez que tu muda a planta, que tu vai tirar ela, mesmo que tu bote no mesmo pote de novo, ela tem um estresse por causa dessa muda e ela vai parar o crescimento dela, o desenvolvimento. Por isso que eu não vou fazer com uma muda que eu não pretenda já mudar de pote. Então eu vou mostrar essa aqui, ó. Essa aqui tá no meu substrato, tá? Olha como a raiz dela tá bem formada. O substrato eu quase não preciso mexer nele para ele ir soltando, ó. Só uma balançadinha e já cai bastante coisa. Isso que o torrão tá bem formado. Então, é um substrato que vocês podem ver que ele tá bem ideal, assim. Ele é bem drenável, a raiz da planta é super saudável, ó. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que cuidar muito no substrato. Eu não tô fazendo propaganda para vender o substrato, tá? Porque eu não vendo ele. Se eu fosse vender aqui, ele não ia ficar... Ia ser muito ruim de envio, porque ele acaba ficando um pouco pesado, tá? Não é tão leve que nem alguns fazem por aí para o envio ser mais em conta. Mas eu considero que ele é um substrato excelente. Aqui para mim ele tá suprindo super bem as minhas necessidades, tá? Agora hoje eu vou finalizar o vídeo aqui com as suculentas, que como o nome é Ágata, suculentas e cactos, a gente tem bastante suculenta também. Até tirei o óculos porque tá muito quente aqui, então tava embaçando muito. E é isso aí, pessoal. O que vocês estão achando? No próximo vídeo eu pretendo falar um pouquinho sobre o pote, talvez mostrar um pouquinho mais dos cactos ou das suculentas. Comentem aí o que vocês estão achando. Podem pedir dicas, se quiserem a gente responde. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo.